Lucas capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 12, diz assim: E aconteceu que quando estava em daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe dizendo: Senhor, se quiseres bem, podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: Vai e mostra ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Porém ele retirava-se para os desertos e ali orava. E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus, doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazer entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudesse levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram, com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, teus pecados te são perdoados. E os escribas e fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhe: Que razoais em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta e anda? Ora, para que saiba que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus. Ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Amém? Pode se assentar, irmãos, em nome de Jesus. O versículo 12 diz: E aconteceu. Nós sabemos que Jesus, enquanto ele estava na terra, no seu ministério aqui, nós sabemos que ele salvou, ele curou, ele transformou, ele libertou, e ele curou de várias enfermidades. E a gente vê aqui um homem leproso que chega até Jesus, se prostra e adora Jesus, e fala para Jesus: se Jesus quisesse, Jesus poderia tornar ele limpo. Meus irmãos, eu vejo aqui humildade nesse homem. Mesmo ele com lepra, na situação que ele estava, ele chegou diante de Jesus e adorou. Já foi falado hoje da gente chegar na presença de Deus e adorar a Deus. Já foi falado da gente chegar na presença do Senhor e se prostrar na presença dele e glorificar a Ele. Porque muitas das vezes, irmãos, não é porque a gente está passando por uma situação que a gente não vai adorar a Deus. Aí que a gente deve adorar a Deus. Aí que a gente deve glorificar mais ao nome do Senhor. Porque não é as situações que vai impedir a gente de adorar a Deus. As situações devem levar a gente mais a adorar mais a Deus ainda. Porque se a gente adorar a Deus só quando estiver tudo bem, aí é fácil. Mas e adorar a Deus quando está leproso? Quando está com alguma enfermidade, quando está com alguma doença, ou quando está algum problema na família, ou quando está passando por alguma situação. Então louvar a Deus, esse leproso já ensina para nós que até no tempo da enfermidade dá para louvar a Deus. Ele chegou e se prostrou e adorou ao Senhor. E ainda falou: você não é obrigado a me curar. Ele falou: se quiseres. Ele não falou: Jesus, você é obrigado a me curar, você é o Filho de Deus. Tem gente que acha que Jesus é obrigado a curar. Tem gente que acha que Jesus é obrigado a fazer. Meus irmãos, Jesus não é obrigado a fazer nada por nós. Jesus não é obrigado a fazer nada por mim e por você. O que Ele faz é por amor e por graça. Nem tem como ninguém cobrar de Jesus.
Não tem como ninguém chegar até Jesus e querer cobrar dele, porque ele não deve a nós, somos nós que devemos a ele. Ele deu a vida por nós, ele sofreu por nós, e nós devemos doar a nossa vida a ele. Então, esse homem chega e fala: se quiseres, pode me tornar limpo, mas graças a Deus que Jesus falou: eu quero. Se Jesus quiser, ele faz agora, irmão. Jesus quiser, ele transforma agora, ele salva agora, ele cura agora, ele renova agora, ele abençoa agora. Porque quando ele quer fazer, ninguém pode impedir. Mas e quando ele não quer? A gente tem que esperar o tempo dele. Tem que esperar ele agir. E ele falou: quero. Aí diz: ser limpo. E logo a lepra desapareceu daquele homem. Meus irmãos, se Jesus quiser fazer desaparecer qualquer situação da nossa vida, enfermidade, qualquer coisa que a gente estiver passando, luta, prova, situações, ele é poderoso para fazer desaparecer. Aquela lepra desapareceu na hora. Olha o poder do nosso Deus, irmão. Olha o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez algo que esse homem não fala quantos anos que ele estava leproso, não fala quanto tempo, mas Jesus, a primeira vez que ele teve um encontro com Jesus, adorou Jesus, a lepra desapareceu na hora. Aquele homem se tornou limpo na hora. Meus irmãos, se Jesus quiser, ele limpa na hora. Jesus quiser, ele faz o processo agora, na hora, porque ele é Deus. Ele disse para aquele homem fazer conforme a lei. Mas nós vemos que a fama de Jesus corria, irmãos. E as pessoas iam levar os enfermos para Jesus curar de várias enfermidades, e Jesus curava. Ou seja, depois que Jesus foi fazendo a obra, a fama dele foi correndo. E as pessoas: o quê? Já que esse homem cura, esse homem está curando, esse homem é Jesus, é um profeta. Porque muitas vezes a multidão tinha ele como um profeta, alguns tinham ele só como um curandeiro. Mas as pessoas levavam até ele, e ele ia lá e curava. Uns criam que ele era o Filho de Deus, confiavam nele, aceitavam eles. Mas nem todos aceitavam ele como Jesus. Mas as pessoas iam até ele e ele curava. Isso mostra, irmão, se a gente ir até Jesus, se ele quiser, ele cura. Se ele quiser, ele trabalha, ele faz a obra, e o nome dele é glorificado. Mas mesmo Jesus curando, fazendo milagre, a gente vai ver que no versículo 16, Jesus se retirava para o lugar deserto para orar. Então Jesus tinha um momento dele com as pessoas, mas o Jesus também tinha um momento dele a sós com Deus. Meus irmãos, nós devemos ter os momentos em comunhão, ajudar as pessoas, se Deus usar a nossa vida para curar os enfermos, pregar o evangelho, mas nós não podemos deixar de ter o nosso momento de oração com Deus. Nós não podemos deixar de ter o nosso momento da gente se retirar e buscar a presença de Deus, porque Jesus passava horas, tempos, noites, madrugadas, dias, muitas vezes buscando ao Senhor, orando. Porque quanto mais tempo na presença de Deus é melhor para nós, irmão. Quanto mais próximo de Deus é melhor para mim e para você. Quanto mais a gente se dedica a buscar ao Senhor, mais comunhão a gente vai ter com Ele. Então Jesus tinha os seus momentos com as pessoas, que Ele atendia as pessoas, curava as pessoas. Mas Ele tinha um momento que Ele se retirava para buscar a Deus. Então não esqueça desse momento de você e eu, de você se retirar para buscar a presença de Deus. Não faz quanto tempo que você não se retira para um lugar deserto para buscar a presença de Deus? Eu não estou falando de vir só para os cultos, eu não estou falando de vir só na oração pela manhã, no domingo pela manhã, não fala só na oração do ciclo de oração, não fala só no ensaio dos varões, não fala só no dia de culto. Não, o lugar é você e Deus no secreto, você e Deus no deserto, no particular, porque Deus não quer que a gente perca essa intimidade num particular com Ele, irmãos. Porque nós adoramos coletivamente, mas nós também adoramos particularmente. Nós adoramos com os irmãos, buscamos, clamamos junto, mas nós também clamamos no particular. Então não vamos deixar de perder esse momento, irmão, de estar sós com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De buscar a presença dEle, buscar a face dEle e glorificar o nome dEle. Porque o próprio Jesus fazia isso, e se a gente quer andar como Ele andou, a gente vai se retirar para buscar a presença do Pai. Aí no 17... vai dizer que Jesus estava ensinando, e ali estavam sentados doutores, fariseus, que vinham de toda a Judéia, e a Bíblia vai dizer que a virtude do Senhor estava com ele para curar. Irmãos, que a virtude do Senhor esteja na nossa vida para curar em nome de Jesus, porque como é bom quando o poder em ação de Deus está na nossa vida.
Como é bom quando a gente recebe a virtude do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Como é bom quando o poder de Deus está no nosso meio. Como é bom quando a virtude de Deus está em nós. Como é bom quando a virtude de Deus está agindo no nosso meio. Por quê? Porque a gente vai saber que tem cura, que tem libertação, que tem salvação. Porque é o poder de Deus que cura, é o poder de Deus que salva. É o poder de Deus, é a palavra de Deus, é o poder de Deus que cura, é o poder de Deus que liberta, é a palavra de Deus que salva, e a palavra de Deus é poder. Quando a gente ouve a palavra de Deus, quando você ouvir assim, nós lemos aqui do leproso, nós vamos ler do paralítico. Quando a gente está lendo a palavra de Deus, o que a palavra de Deus está dizendo? Que a palavra de Deus cura, que Jesus tem poder para curar. Que Jesus tem poder para salvar. Então quando a gente está lendo a palavra de Deus está falando que Jesus curou. Então se a palavra de Deus está falando que Jesus curou, então Jesus cura, Ele tem poder para curar. Então é Deus dando fé para mim, para você, dizendo que Ele cura de lepra, Ele cura de paralisia, Ele cura de qualquer enfermidade, porque Ele tem poder. Ele é Deus. Aqui na sexta-feira, a missionária Letícia falou daquele paralítico de Betesda, que estava há 38 anos. E nós vamos ver que ela citou essa passagem. Aquele homem não teve ajuda. Ninguém ajudou ele. Ali os outros muitos tinham ajuda, mas ele falou, pode ver que ele falou, nenhum homem me ajuda. Ou seja, os outros têm, os outros vai, mas eu não tenho ninguém que me ajuda. Porque tem coisa que a gente passa sozinho. Não tem ajuda do homem, mas tem ajuda de Deus. Mas tem coisa que Deus levanta a pessoa para nos ajudar. Tem coisa que Deus levanta a gente para nos ajudar. E aqui no caso desse paralítico, ele foi ajudado por 4 homens. Nesse contexto não fala, mas foi 4 homens que ajudou ele. Levou até onde Jesus estava. A gente sabe que onde Jesus estava tinha muita gente. E eles não conseguiram entrar pela porta principal. Então o que eles fizeram? Subiram pelo telhado. O contexto da época era diferente. Tiraram o telhado e desceram Jesus a maca até onde Jesus estava. Então esses homens fizeram todo o esforço, juntamente com o paralítico que deixou ser levado por aqueles homens. E Jesus, vendo todo o esforço, vendo a fé deles, vendo que eles se esforçaram para levar o homem até ali, Jesus curou aquele paralítico. Meus irmãos, tem hora que Jesus vai ver também o nosso esforço. Tem hora que Jesus vai ver a nossa fé, e vai ver, porque fé também às vezes tem que ter obra. E esse homem fez fé com obra, porque naquele meio daquele tudo povo, pensa, às vezes a pessoa para vir na igreja tem carro, às vezes a pessoa tem moto, às vezes a pessoa tem tudo, tem saúde, tem tudo, já é um impedimento para vir para a igreja. Esses homens não tinham carro, não tinham moto, e ainda tinha um paralítico para carregar, numa cama. E o paralítico deixou ser levado, senão os homens não iam levar ele, e Jesus não ia ver que ele tinha fé, ele não foi obrigado a ir para a igreja. Esse homem numa cama quis ir para a igreja. Numa cama, na igreja não, né? Na casa onde Jesus estava. Esse homem numa cama, ele quis ir. Isso dá uma lição para a gente, irmão. Muitas vezes a gente não está de cama. Muitas vezes a gente tem situação de vir para buscar a Deus. E por que a gente não vai buscar a Deus, né? Porque a gente não vai vir buscar o Senhor. E muitas das vezes a gente não está de cama. Muitas das vezes a gente tem ajuda para vir para a igreja. E se a gente não vigiar, hoje eu não vou não. Hoje em dia, às vezes, tem gente que passa na porta de casa. Traz. E tem gente que se faz de difícil ainda, irmão. Tem saúde, tem força, tem tudo. Esse homem, irmão, ele estava paralítico. Precisou ser carregado por 4 homens numa cama. E aqui não tem ninguém que está precisando ser carregado. Graças a Deus o Senhor tem nos trazido para a casa dele. Muitas vezes pode ser que estamos passando por luta, estamos tristes, acontecendo alguma situação. Pode ser que você esteja passando por alguma situação, porque ninguém está livre de nada. Mas o mais importante é que Deus está nos dando condição de buscar Ele. Deus está nos dando força de buscar a Ele. Deus está nos dando, saúde, fortalecimento, para a gente estar na presença dEle. E olha a fé desses homens, irmão. Porque eles poderiam chegar até na porta, só deles pegar esse homem e levar até Jesus numa cama, eles já sabiam que Jesus ia curar, eles sabiam que Jesus tinha poder para curar. Ou melhor, eles sabiam, porque eles não iam fazer isso à toa. Eles não iam fazer isso
só por fazer, não. Eles sabiam que Jesus podia curar, porque Jesus vinha curando muitas pessoas, e a fama de Jesus estava correndo. E quando eles chegam na porta, não dá para entrar. Eles poderiam ter falado, mas agora não vai dar para entrar. Olha o tanto de gente na porta, olha o tanto de gente na casa, como que Jesus vai atender a gente? Mas ele falou, não, nós chegamos até aqui, então vamos se esforçar. Nós chegamos até aqui, então vamos lá. Nós não vai desistir não. Igreja, em nome de Jesus, se nós chegamos até aqui, não vamos parar, não vamos desistir. Se a nossa fé nos trouxe até aqui, sinal que ela pode levar nós mais longe. Então a gente tem que continuar e perseverar, porque esses homens perseverou. Já que não dá a entrar pela porta, vamos entrar pelo telhado. E não deu mais trabalho? Deu mais trabalho. Mais telhado, tirado, telhado. E descer esse homem até onde Jesus estava. Porque o mais importante para mim e para você é ir até onde Jesus está. Aí você fala, Jesus está em todo lugar, Jesus está em... Sim, Ele é onipresente, está em todo lugar, mas não significa que Ele manifesta em todo lugar. Ele manifesta onde busca Ele verdadeiramente. Ele manifesta onde é consagrado para Ele. Ele manifesta onde a gente quer buscar na face dEle. Onde a gente se reúne para buscar a presença dEle. Sim, Ele pode se manifestar na sua casa. Sim, buscar Ele verdadeiramente se manifesta. Mas não significa que Jesus vai ficar fazendo todas as coisas em qualquer lugar, não. Ele faz onde busca Ele verdadeiramente. Então, esses homens foram e levaram esse paralítico. E a Bíblia vai dizer que Jesus viu a fé deles. Jesus viu a fé deles. Meus irmãos, poderiam falar até outras coisas, mas Jesus olhou para a fé deles. Entendeu? Jesus está olhando para dentro do nosso coração. A fé, ela vem aqui de dentro, ó. Jesus conhece se a gente tem fé ou se não tem. Então Jesus viu a fé deles e disse ao paralítico: homem, os teus pecados se são perdoados. Aquele homem precisava de duas coisas, irmão: perdão de pecado, e precisava da cura da paralisia. Mas Jesus, a primeira coisa que falou para ele: perdoados estão os seus pecados. Porque a coisa mais importante para o homem não é a cura física, mas é a cura da alma. A coisa mais importante para o homem não é a cura física, mas é a cura da condenação. É a cura do pecado. Porque tem muita gente que tem saúde, mas não tem salvação. Tem muita gente que tem cura física, mas não é curado do pecado. E Jesus quer curar do pecado primeiro. Jesus quer sarar do pecado primeiro. Jesus quer libertar do pecado primeiro. Então, em nome de Jesus, em preferencial na minha vida e na sua vida, sempre vai ser a cura espiritual. Olha isso aqui, essa revelação, meus irmãos. Às vezes a gente busca a cura física. E Jesus fala: e a cura espiritual onde fica? Como você está espiritualmente? Como está a sua alma? Como está a sua comunhão comigo? Como que está a sua vida de consagração, a sua vida de comunhão comigo? Porque se a nossa vida espiritual não estiver bom, meus irmãos, nós estamos condenados. A nossa vida com Deus deve estar em paz, deve estar em reconciliação. A única coisa que separa nós em Deus é o pecado. Esse homem precisava o quê? De salvação primeiro, precisava de perdão de pecado. E todos, eu e você precisamos disso. Aí, olha como é maravilhoso. Aí depois da gente curado, perdoado, salvo, aí a gente pode buscar a cura física. Porque Ele tem poder para curar. Eu sempre falo aqui, né? Eu queria até corrigir algumas coisas, por isso às vezes eu explico mais, para não entender errado. Eu não sou contra a cura física. Pelo contrário, a gente precisa ser curado. A gente precisa ser liberto. E Jesus cura. Agora, é errado nós só vimos só para querer cura física. E sendo que a gente precisa de cura espiritual. Então é errado as pessoas virem buscar só por interesse secundário e não buscar pelo interesse primordial, que é a salvação da alma. Então toda vez que você procura as coisas físicas, não vem de buscar as coisas espiritual, sendo que as coisas espiritual não estão boas, que a gente está falando, eu prefiro as coisas físicas do que a espiritual. Mas quando a gente coloca as coisas espiritual em ordem, as coisas físicas, Deus vai lá e age. Então, se nós queremos cura, vamos querer cura espiritual também. Porque Deus cura espiritualmente e cura fisicamente.
E quando nós estamos servindo a Deus fielmente, ainda que nós estivermos passando por enfermidade, nós podemos buscar a cura da enfermidade. E agora, quando a gente quer a cura da enfermidade, mas não quer viver uma vida com Deus? E agora, quando a gente quer a cura da enfermidade, mas não quer servir ao Senhor? Então, vamos procurar servir ao Senhor. E nós servindo ao Senhor, Deus vai saber da nossa necessidade. Ele vai saber que a gente precisa de cura. E a gente chega na igreja: Senhor, eu estou te servindo, eu estou evangelizando, eu estou fazendo a obra, eu estou aqui, mas eu estou precisando de cura, Senhor. E o Senhor tem poder para curar. Eu não estou aqui só por causa da cura física, eu estou aqui porque eu já te sirvo, eu já te adoro, eu já te glorifico. Mas eu estou precisando ser curado. Aí Ele vai ver e cura. Agora, quando eu venho só por interesse secundário, aí mostra qual que é a minha prioridade. Nossa prioridade, irmão, é Deus. Nossa prioridade é o Senhor. Esses homens foram, e Jesus viu a fé dele e perdoou. Falou: seus pecados estão perdoados. Aí os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é esse que blasfema? Porque eles diziam que só Deus podia perdoar pecado. Eles não sabiam que Jesus era o Filho de Deus e também o Deus Filho. Não sabia. Então, para eles, Jesus não tinha poder, não tinha autoridade de Deus para perdoar pecado. Mas nós sabemos que Jesus tem poder para perdoar pecado. Nós sabemos que Jesus tem autoridade para perdoar pecado. E é só nele que nós encontramos o perdão. É só nele que nós encontramos a redenção. É só nele, porque foi ele que pagou o preço por mim e por você. Foi ele que morreu por nós na cruz do Calvário. E a Bíblia vai dizer que Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos. Meus irmãos, Deus, Ele é onisciente. Jesus é onisciente. O Espírito Santo é onisciente. Ele conhece o nosso pensamento. Não pense em você: todo culto que a gente entra, em todo lugar que a gente anda, tudo que a gente pensa, está tudo na mente de Deus. Quando eu falo está tudo na mente de Deus, é que Ele conhece tudo. Não é que Ele vai guardar tudo que a gente pensa, que coisa ruim Ele nem guarda. Mas Ele sabe tudo que a gente pensa. Os fariseus arrazoavam, Jesus conhecendo o pensamento deles. Eles nem falaram, Jesus conhecia os pensamentos dele. Enquanto Jesus estava falando que estava perdoando, os outros diziam: mas quem é esse para perdoar pecado? Aí Jesus: eu conheço seus pensamentos. Então, igreja do Senhor, Jesus conhece os nossos pensamentos. Seja eles bons, seja eles ruins, Ele conhece todos. Então, que os nossos pensamentos sejam conforme os pensamentos de Deus, porque os pensamentos de Deus, os planos de Deus são muito maiores que o nosso. Então, que a gente sempre venha estar com o nosso coração alinhado com o coração de Deus. Irmão, o que a gente tem que pedir: Senhor, que a sua vontade esteja no meu coração, que eu esteja de acordo com a sua vontade, que os seus pensamentos estejam na minha mente, que Cristo seja o meu cabeça, que Cristo seja o meu guia, porque eu não quero ficar com um pensamento ao contrário ao Senhor. Os nossos pensamentos têm que ser de acordo com a vontade de Deus. Já foi falado que quando a gente pede conforme a vontade de Deus, Ele realiza. Agora, quando está ao contrário à vontade dEle, Ele não vai realizar. Aí a Bíblia vai dizer: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, 22, respondeu e disse-lhe: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer os teus pecados são perdoados, ou dizer: levanta e anda? Ora, para que saiba que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecado, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Jesus falou: só para vocês saberem que eu tenho autoridade para perdoar pecado, eu só vou levantar um paralítico. Coisa que eles não podiam fazer. Coisa que eles nunca fez. Escriba e fariseu, você nunca vai ver na Bíblia eles levantando um paralítico. Mas você vai ver os apóstolos, os discípulos, você vai ver. Então ele vai lá e levanta o paralítico para ele saber que Jesus tem poder e autoridade nos céus e na terra. Na terra, né? Aqui fala na terra, mas Jesus tem autoridade no céu e na terra. Hoje a gente sabe que Ele tem autoridade no céu e na terra. Então Jesus mostra que Ele tem autoridade. Ele mostra como? Curando aquele paralítico. Dando a confirmação para eles, para os escribas e fariseus, que Ele tinha autoridade para perdoar pecado. E imagina como ficou maravilhado a gente vê aqui esse paralítico, porque ele foi, recebeu o perdão e recebeu a cura.
Foi, recebeu perdão e recebeu a cura da paralisia. E é isso que Jesus faz na nossa vida, irmão. Ele nos cura espiritualmente e nos cura também fisicamente para a gente caminhar na presença dele. Para a gente servir a Ele, para a gente adorar a Ele, para a gente glorificar a Ele. Jesus diz, vai para a tua casa. E a Bíblia diz que levantando-se logo, diante deles, tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. Esse paralítico voltou diferente para casa. Voltou ex-paralítico. E voltou glorificando a Deus, louvando a Deus, bendizendo a Deus. Mas tem mais um segredo aqui. A Bíblia não fala, mas imagine a alegria desses homens que levaram esse paralítico. Imagina. E eu posso dizer para você que a gente, pelo poder que há no nome de Jesus, a gente pode trazer almas para Deus e Deus curar e a gente se alegrar junto. E se eu dizer para vocês que eu era um paralítico? Não fisicamente, mas espiritualmente. Se eu dizer para você que Deus usou pessoa para me trazer para a presença dele. Então, se Deus usou pessoa para nos trazer para a presença dele, Deus também pode usar a gente. Para trazer pessoas para a presença dele. E eu vou dizer para vocês, tem pessoas que conseguem vir, que não está paralítica. Mas tem pessoas que não conseguem vir e precisa que a gente traga. Tem pessoas que conseguem vir, mas tem pessoas que não, que precisa que a gente traga. Então, aquelas que conseguem vir, Deus traz. Aquelas que não conseguem vir, que Deus use você para trazer em nome de Jesus. Que Deus use a nossa vida para a glória de Deus. Porque Ele tem poder para isso, Ele tem poder para fazer isso. E que a gente tenha essa fé, irmãos, que se nós trazer as pessoas até Jesus, Ele perdoa, Ele salva, Ele cura, Ele liberta. A gente tem que ter essa confiança, que se a gente trazer as pessoas até Jesus, Ele faz a obra na vida das pessoas. Aí você fala, pastor, mas tem hora que a situação é difícil, a pessoa está paralítica, pastor. Ou se Jesus quiser curar, Ele cura. Ele tem poder para isso. Agora a gente não vai trazer, porque vai que eu trago e Jesus não cura. Irmão, traz, irmão. Jesus cura espiritualmente também. Ele faz uma obra na vida da pessoa. Transforma. E se Ele não quiser curar, nós vamos continuar crendo nele. Confiando nele. Porque não tem gente que não tem o globo ocular e vem para a igreja. Eu conheço gente que tem cego que não tem nada no olho e serve a Deus. Tem gente que não tem perna e serve a Deus. E agora a gente vai duvidar que Deus cura, que Deus faz? Não, Ele continua fazendo. Mas o que a gente vai dizer desses casos? O cantor Cleito Queiroz, você já viu? Não tem. Mas adora a Deus. Tem pessoas que não têm perna, adora a Deus, glorifica a Deus. O importante é a gente trazer a pessoa para Cristo, para a salvação. E se Jesus quiser fazer a obra, Ele faz. Ele cura, Ele liberta, Ele transforma. Mas aí você não podemos desanimar, irmão. Não podemos desanimar. Deus procura ainda homens e mulheres de fé. Deus procura pessoas em nome de Jesus que falam ainda Jesus salva. Ainda Jesus cura, ainda Jesus liberta, ainda Jesus transforma. Deus ainda procura essas pessoas. Que crê no poder de Deus, que crê na glória de Deus, que crê que a unção de Deus ainda se manifesta para curar. Aí a Bíblia vai dizer que Ele levantou logo diante deles. Aquele homem chegou como? Deitado numa cama, diante das pessoas. Porque às vezes as pessoas veem a situação que a gente está, irmão. E às vezes você fala, meu Deus, Deus está me envergonhando. Olha a situação que eu estou diante das pessoas. Estou enfermo, ou estou passando por algum problema. Fica tranquilo, irmão. As mesmas pessoas que às vezes podem ver a gente enfermo, podem ver a gente curado. Porque esse homem chegou como? Diante das pessoas. As pessoas viram ele como? Acamado. Viu ele como? Deitado. Mas depois elas viram ele de pé, levantado. Porque Deus tem o poder de colocar de pé o ser humano, irmão. Deus tem o poder de colocar de pé o ser humano. Deus tem o poder de fazer o ser humano caminhar na presença dele. E aquele homem saiu glorificando a Deus, irmão.
Foi para a casa dele glorificando a Deus. Vamos traduzir para nós, sabe como que Deus quer que a gente volte para casa? Glorificando a Ele. Já foi falado aqui, né, irmão, que tem gente que murmura de tudo, murmura de qualquer coisa. Meu Deus, Deus não quer isso da gente não, irmão. Deus não chamou a gente para murmurar, Deus chamou a gente para glorificar. Se pessoa quer murmurar, deixa lá, mas eu e você não, nós tem que glorificar, não murmurar. Crente não foi chamado para murmuração, crente foi chamado para glorificação. Tanto que a Bíblia é bem clara, ó, não seja como os vossos irmãos no deserto ficaram murmurando. A Bíblia ainda alerta para a gente não viver na murmuração, porque eles pereceram por causa da murmuração. E Deus não quer que a gente murmura, Deus quer que a gente glorifica. Mas pastor, você nem sabe o que eu estou passando, mas Deus sabe. Deus sabe. E a Bíblia diz que Ele não dá além daquilo que a gente pode suportar. Então, se Deus permitiu essa situação na nossa vida, Ele sabe que a gente pode suportar. Ele sabe que a gente consegue. Então, o que a gente faz? Glorifica a Deus. E a Bíblia vai dizer também, e todos ficaram maravilhados. Porque tem coisa, irmão, que Deus faz na nossa vida, que glorifica o nome dEle, e que age até no coração das pessoas. Tem coisa que Deus faz em nós, faz na nossa vida para impactar outras pessoas, para o nome dEle ser glorificado. Entendeu? Quanto maior o milagre, mais vai ser o impacto. Porque se é uma coisa que o homem pode fazer, ninguém dá muito crédito, mas e quando é só Deus que pode fazer? Não é porque qualquer coisinha, se é uma coisa que o homem pode fazer, aí o homem dá glória. Mas quando é só Deus que pode fazer, vai dar glória para quem? Só para Deus. Então quem poderia levantar o paralítico? Nenhum médico fez a obra na vida dele. Ninguém podia fazer a obra na vida desse paralítico, mas Jesus fez a obra na vida desse paralítico. E eles dizem, hoje nós vimos prodígios, sinais, milagres eles viram. Irmãos, tem vez que Deus faz milagre no nosso meio. Deus faz coisa extraordinária para que o nome dEle seja glorificado, para que as pessoas temam Ele, para que as pessoas creiam nele. Ele faz isso. E o que a gente faz? Glorifica a Deus e continua crendo em Deus. Quem crê que Jesus está curando aqui hoje? Quem crê que Jesus perdoa aqui hoje também em nome de Jesus? Quem crê que Ele cura espiritualmente, Ele cura fisicamente, Ele cura emocionalmente, Ele cura sentimentalmente, Ele cura em todas as áreas. A gente tem que continuar confiando nele, acreditando nele. E se a gente tiver fé em Jesus, a nossa fé não é vã. Coloca uma coisa, a nossa fé não é vã. A nossa fé, no final, a gente vê a recompensa do céu. A gente vê a recompensa do Senhor. A gente vê o nome dEle sendo glorificado e Ele fazendo a obra na nossa vida. E todos os povos vendo e glorificando ao Senhor. E exaltando ao Senhor. Então fica firme no Senhor. Só busca a presença de Deus. Busca a face de Deus. Busca Ele. Não desista. Não deixa de ter fé. Não deixa de ter ânimo. Não importa a situação, irmãos. Não importa. Se a gente for analisar a respeito de cura, estudando cura, se a gente for ver, meus irmãos, Jesus curou pessoa de 40 anos. O cego estava 40 anos. Jesus curou um homem depois de 40 anos. Já pensou? Desde nascença. Fazia 40 anos. 38 anos. 12 anos. Jesus curou essas pessoas. O que Jesus não pode fazer, irmão? Às vezes nós estamos com uma coisa faz um mês, faz um ano, nós falamos, já faz tanto tempo. Acho que Jesus não faz mais nada não. A gente não fala isso não, mas vamos lá, né? Acho que Jesus não pode. Rapaz, se Jesus fez depois de 40 anos, o que não pode fazer agora? Então não importa. A hora que Jesus quiser fazer, Ele faz. Mas se você for analisar, a mulher do fluxo de sangue ficou 12 anos padecendo, 12 anos buscando, 12 anos perseverando, até que uma hora ela teve um encontro com Jesus e recebeu a cura. Mas o que? Foi 12 anos, não foi um mês não foi 12 dias não, foi 12 anos. Mas ela não desistiu da vida, ela não desistiu de lutar. Irmão, você vê uma coisa tão séria, porque tem hora, quando o diabo não ataca na enfermidade, às vezes ele ataca na mente. E se às vezes você vê pessoa que tem saúde querendo tirar a vida, e pessoa que não tem saúde querendo viver. Às vezes você vê uma pessoa fazendo hemodiálise, você vê uma pessoa fazendo tratamento de rim, você vê uma pessoa fazendo, e ela quer viver.
E às vezes você vê uma pessoa que tem um corpo saudável, tudo e quer tirar a vida. Porque às vezes tem gente que está com enfermidade na alma, mas às vezes tem gente que está com enfermidade no corpo. Tem gente que está com enfermidade às vezes emocional, na mente, e o diabo ataca, tira a sua vida, não vale a pena viver. E a pessoa que está lá, morrendo na cama, ali com lepra e querendo viver. Irmão, nós não temos o direito de querer tirar a vida. Quem dá a vida é Deus e quem tira é Ele. E eu e você não temos direito de falar que quer morrer. Porque quem tira a nossa vida, quem dá e quem tira é Deus. O dia que Deus falar, agora acabou para você, pronto, e acabou. Agora eu e você, irmãos, com saúde, com força, com a presença de Deus, falar que quer morrer. Aí a pessoa lá com câncer, lutando, só na pele, querendo sobreviver. E a gente, com saúde, quer morrer. Só porque não deu certo uma coisa. Não, irmão, em nome de Jesus, vamos reagir. Esse homem deitado numa cama, ele reagiu. Não reagiu levantando, mas reagiu, falou, pode levar eu até Jesus. Pode levar eu. Eita Deus. Meus irmãos, às vezes aí você, irmãos, às vezes não nós, né? Quando a gente saber que a gente está precisando de ajuda, a gente tem que pedir, irmão. Sabia? Porque Deus já preparou nós como os membros um dos outros. Nós somos corpo de Cristo e membros uns dos outros. Então, ou seja, cada membro, já foi falado, é importante. Então, quando a gente vê que está precisando de ajuda, eu não estou aguentando sozinho. Eu não estou aguentando. O que está acontecendo? Eu estou passando por isso. Pede ajuda. Pede ajuda. Às vezes não vai poder ajudar de certa forma, mas em oração, com certeza, nós vamos poder ajudar. Com certeza. Não é errado a gente comunicar certas coisas, irmãos. Irmãos, não, eu estou passando uma luta espiritual. Me ajuda em oração. Eu estou precisando, não é errado, irmão. Porque a gente não é super-herói, não. A gente precisa de ajuda. E quanto mais intercessão junto, melhor. Se a oração do justo pode muito seus efeitos, imagine mais justo orando. Se nós vemos que quando a igreja se reunia e orava, as cadeias se quebravam. É claro que Paulo e Silas orou e cantou, também as cadeias se abriu. Os alicerces se moveram, mas quando a igreja orava, Pedro foi livre. Então, ou seja, se a gente entender que quando alguém está paralítico e a pessoa está pedindo oração, ela está falando, eu estou precisando de ajuda. E se a pessoa pedir ajuda e a gente entender que ela precisa de ajuda e orar, Deus pode fazer a obra. Deus pode trabalhar. Eita, glória a Deus. Se você hoje está na situação de pedir ajuda, pede ajuda. Agora, se você hoje está na situação de ajudar, ajuda. Ajuda. Porque aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque não é porque o homem estava paralítico e os outros estavam de pé, que os de pé falam, está vendo, ele está caído, nós estamos de pé e nós estamos ajudando ele. Não. Não é isso não, irmão. Só é uma amostra para nós. Nós estamos ajudando pela graça de Deus. Sabe, quando acontece uma situação dessa, é para a gente olhar, olha que Deus está, olha a misericórdia de Deus. Deus permitiu que eu estivesse de pé para ajudar ele. Olha a graça de Deus, olha a misericórdia do Senhor. Não olhar com desprezo, falar, está vendo, ele está caído, eu estou de pé. Não, irmão, é olhar, olha, graças a Deus, o Senhor teve misericórdia de mim, e se eu estou aqui é para ajudar as pessoas, se eu estou assim, é para cooperar com as pessoas, não é porque eu sou melhor que as pessoas, que aquele que está de pé, Deus não falou parabéns para aquele que está de pé, ó, parabéns, você é melhor que o outro, não, falou ainda, toma cuidado para não cair, você entendeu? Podia falar, parabéns, você está de pé, e o outro, não, fala, toma cuidado para não cair. E ainda fala na Bíblia, quando você for corrigir um irmão, você corrige com mansidão, para você tomar cuidado para não cair no mesmo erro. Então você vê que a Bíblia não dá nenhum motivo para a gente se alegrar quando está de pé e se achar melhor quando o outro está caído. Pelo contrário, a Bíblia fala para a gente ajudar quem está caído. E tomar cuidado para não cair. Então, irmãos, vamos ajudar. E que a virtude do Senhor esteja aqui nessa noite para curar.
e que o Senhor possa ungir a nossa vida para que os enfermos sejam curados, para que o nome do Senhor seja glorificado e para que o nome do Senhor seja honrado. Vamos se colocar de pé? Foi lido aqui na palavra inicial também, né? Que as ovelhas de Jesus conhecem a voz dele. Se a gente for ver aqui mais para frente, Jesus chamou Levi, Levi foi, seguiu Jesus. Jesus só falou: Levi, segue-me, e Levi seguiu Jesus, ou seja, ouviu a voz do seu pastor. Jesus só falou: segue, e ele seguiu. Ouviu a voz do seu pastor Jesus e seguiu. Então, igreja, vamos seguir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, estamos aqui diante do Senhor, diante da tua presença, diante da igreja, e nós vemos que o Senhor tem poder para perdoar pecado, o Senhor tem poder para curar, o Senhor tem poder para fazer a obra. Meu Deus, o Senhor curou o leproso, o Senhor curou de várias enfermidades, o Senhor curou o paralítico, o Senhor perdoou, e o Senhor sabe como está cada um aqui que entrou nessa noite. O Senhor sabe quem precisa de cura espiritual, quem precisa de cura física, quem precisa de cura emocional, ou quem não precisa de cura nenhuma, mas precisa de fortalecimento, ou precisa de graça, precisa de fé. O Senhor conhece cada um. Nós vamos pedir, Pai, pela graça, pela misericórdia, pelo poder que há na sua palavra, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder da palavra ministrada, que o Senhor comece a visitar cada um de nós conforme aquilo que o Senhor sabe que nós precisamos, Senhor. E se o Senhor, nesse exato momento, através do poder do Senhor, através do poder da palavra, através do poder que há no nome de Jesus, através do poder do Espírito Santo, quiser começar a derramar unção para curar, derrama unção, Pai. Começa a visitar os corpos físicos, Senhor. Começa a visitar o coração. Começa a visitar a alma. Começa a visitar o espírito. E onde houver um espírito de enfermidade, Senhor, onde houver uma enfermidade, onde houver uma doença, onde houver uma dor, seja na mente, seja fisicamente, seja no coração, Senhor, cura pelo poder da sua palavra. Cura pelo poder da sua palavra. Se entrou alguém aqui paralítico espiritualmente, Senhor, não conseguindo caminhar espiritualmente, não conseguindo andar e dizendo: eu só precisava de uma mão, eu só precisava de uma ajuda, eu só precisava de que pessoas me ajudassem, Senhor. Meu Deus, ajude essa pessoa hoje através da palavra, ajude essa pessoa hoje através da oração, e ajude a caminhar na tua presença, caminhar diante do Senhor, e toda paralisia espiritual eu peço, coloca por terra em nome de Jesus. E Pai, se entrou alguém fisicamente enfermo, Senhor, com paralisia, Senhor, em nome de Jesus, com as pernas, com o corpo, seja qual for a parte do corpo que não está querendo funcionar, Pai, conforme deve funcionar, visita o corpo dessa pessoa, visita, Senhor, e repreende todo espírito de enfermidade, Senhor. Meu Deus, que a virtude para curar, Senhor, seja derramado sobre cada corpo aqui nessa noite. Oh, meu Deus, que a gente possa contemplar a obra desse culto, que a gente possa contemplar a obra da palavra que foi ministrada, que a gente possa contemplar a presença do Senhor no nosso meio, que a gente possa contemplar a presença do Senhor agindo na nossa vida, Senhor, e que a unção do Espírito Santo possa ser derramada, Senhor. Meu Deus, o Senhor conhece. O Senhor conhece cada corpo físico, o Senhor conhece cada estrutura óssea, o Senhor conhece cada pessoa, o Senhor sabe quem são os ouvintes, o Senhor sabe aonde está a dor, o Senhor sabe onde está a enfermidade, o Senhor sabe onde está o processo, o Senhor sabe onde está a situação. Então age, Senhor, age justamente naquilo que precisa ser agido, Senhor. Assim como o Senhor agiu na vida daquele leproso, tirando a lepra, Senhor, era a necessidade dele. Assim como o Senhor perdoou aquele paralítico, era a necessidade de perdão. Assim como o Senhor curou o paralítico e várias enfermidades. Então age, Senhor. Age, Senhor, nós estamos crendo no seu poder, Pai. Nós estamos crendo na sua ação, Pai, que o Senhor vai começar a agir, Pai. O Senhor já está agindo nas áreas que nós precisamos, nas áreas que o Senhor sabe que é necessário e que é preciso agir, Senhor. Então, meu Pai, nós oramos e temos toda a confiança que a ação do Senhor se faz presente, que a ação do Senhor se faz presente. Por quê? Porque a sua palavra, ela não volta vazia, ela faz o efeito que precisa ser feito. Quando ela é ministrada, é penetrada no coração através do Espírito Santo, o Espírito Santo faz a obra, Senhor, e a sua palavra vai agindo e fazendo tudo o que precisa, e nós cremos que nós vamos ver testemunho, Senhor, testemunho de cura espiritual, testemunho de cura física, testemunho de cura emocional, testemunho de situações que estavam paradas, situações que parecia que não tinha jeito. Nós cremos que vamos ver o agir do Senhor, meu Pai.
Em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor continua operando, o Senhor continua curando, o Senhor continua perdoando, e o Senhor continua avivando, Senhor. Meu Deus, e nós cremos que a paralisia espiritual está caindo por terra. Nós cremos que nós vamos ver pessoas entrando por essas portas, sendo ajudada e sendo fortalecida. E nós cremos, Senhor, que aquele que hoje aqui precisava de ajuda vai sair daqui fortalecido pelo poder da sua palavra. Em nome do Senhor Jesus, Pai. E nós queremos já glorificar, Pai, nós já exaltamos ao Senhor por tudo que o Senhor já tem feito na nossa vida. Nós já exaltamos pelas curas, pelos milagres, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. E nós já também te exaltamos pelo aquilo que o Senhor há de fazer, meu Pai. Nós já te glorificamos, já agradecemos, já damos ação de graças ao Senhor, Pai, porque cremos que a obra vai ser realizada. Nós cremos no milagre, Senhor. Nós cremos que coisas extraordinárias vai acontecer no nosso meio, Senhor. Nós cremos, Senhor, pelo poder da palavra, que coisa extraordinária vai acontecer e seu nome vai ser glorificado. Pai, visita os ouvintes da sua palavra, que vai ouvir pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, Senhor. Visita com poder, visita com autoridade. Pai, se tiver numa cama, ou se tiver numa situação difícil, o Senhor pode alcançar essa vida, Senhor. O Senhor pode trabalhar, o Senhor pode curar, levantar, de todas as formas o Senhor pode agir. Visita, Senhor, e age, para que seu nome seja glorificado, Senhor, para que seu nome seja glorificado. Nós já te glorificamos, Senhor, crendo no milagre nessa noite, Pai, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Jesus é bom, Jesus é bom. Glória, glória a Deus. Tem mais pedido de oração aqui, irmãos?